Todo começo de ano é costume a gente fazer metas, a gente fazer cronograma, a gente fazer planos e é normal a gente fazer promessas, né? Como vou começar a academia esse ano eu vou... Não, esse ano eu vou dar mais atenção pro meu filho, esse ano eu vou trabalhar mais, esse ano talvez eu comece uma faculdade, esse ano eu vou me dedicar mais na igreja. Então são planos que a gente faz para nossas vidas. O problema entra na nossa vida quando a gente não sabe se está fazendo a vontade de Deus. Naqueles nossos planos, nossos projetos, né? A gente consegue fazer ele todo o cronograma, mas muitas vezes a gente não consegue ver se estamos fazendo a vontade de Deus. Efésios 5:17. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Esse assunto, conhecer a vontade de Deus, às vezes é um pouco complexo, né? Pra gente saber, a gente tentar entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, a Bíblia ela não diz com clareza o que a gente tem que fazer. A Bíblia não fala sobre qual faculdade você fazer, qual emprego você vai agora começar. A Bíblia não fala também sobre a pessoa que você vai casar. Ela não está escrito aqui. Olha, vou abrir aqui a Bíblia e lá vai estar escrito o emprego que eu vou escolher amanhã. Não está escrito isso. Então, a Bíblia ela não vem com essas respostas para situações específicas na nossa vida. Mas, espiritualmente, como a gente deve dirigir o nosso ano, como a gente deve dirigir as nossas decisões para um ano que vai entrar, para a gente descobrir qual a decisão certa a tomar nessas questões específicas, seria conversar com pessoas que são mais sábias que a gente, que são mais sábias em questão do Evangelho. Pessoas que entendem do Evangelho. E essas pessoas vão nos ajudar, como eu posso dizer, a tomar certas decisões que são boas. E eu falo assim, olha, isso aqui, você acha que vai ser bom para mim? Você acha que essa situação que eu estou tomando aqui vai ser bom? Ele começa a me dizer os pós e os contras para mim, né? E eu fico, não, é verdade. Então aí eu vou tendo uma direção, que caminho eu seguir com aquela decisão. É muitas vezes isso que falta na nossa vida. Descobrir a vontade de Deus. E como é que a gente descobre? Em questões específicas, conversando com pessoas mais sábias que a gente no Evangelho. A gente tem que procurar essas pessoas que são sábios à luz da Escritura, amém? E essas pessoas elas vão dizer pra gente quais as nossas motivações e como ter as decisões certas. Mas não procure de Deus o que Ele não prometeu dar. Não procure de Deus, Deus... Um exemplo, eu usei faculdade, eu usei emprego. Não chega de joelho e fala assim, Deus, fala comigo agora. Qual o emprego que eu vou tomar hoje? Qual o emprego que eu vou começar? Não. Procure nas Escrituras. Amém? A Bíblia é a revelação do conhecimento de Deus para a nossa vida. E assim, procure a sabedoria, que a sabedoria, sim, Ele prometeu dar a você. Essa sabedoria, ela vem através de quê? De estudo, de bons conselhos. A expectativa para a gente é que seja sábios na palavra do Senhor e tome decisões que honrem a Deus. Mas, que entra assim, que a Bíblia ela fala para a gente qual é a vontade de Deus na nossa vida. A gente não precisa perguntar qual é a vontade de Deus na minha vida. A gente não precisa perguntar, mas a Bíblia fala. A Bíblia fala que a vontade de Deus para a sua vida é você o quê? Ser santificado. E a santificação. Só que se eu chegasse com você hoje e falasse assim, eu tenho uma profecia para você, uma revelação, e falasse assim, tem uma revelação para você. A Bíblia está falando que você vai ser santificado. Mas eu queria a resposta ali da minha faculdade, do meu emprego. Eu queria essa resposta. A gente não se alegra em ouvir essas vontades de Deus que estão na Bíblia. Outra vontade, a Bíblia fala também sobre usar os nossos dons para servir os outros. Essa é uma vontade de Deus para a nossa vida. Outra vontade de Deus para a nossa vida, que a Bíblia fala, é o que? Nos afastar de tudo que nos leva ao pecado. Essa é a vontade também de Deus para a nossa vida. Então está tudo na Bíblia. A gente não precisa procurar meios externos para descobrir a vontade de Deus. As pessoas elas não querem saber sobre isso. Essas coisas que eu falei agora, essas 4 coisas que eu falei, as pessoas não querem saber. Elas querem resposta para coisas específicas. E é normal a gente ter essas dúvidas para coisas específicas, né? Como eu falei. Deus, será se eu me mudo de casa? Será se esse ano eu conheço outra cidade? Será se esse ano eu tranco minha faculdade e começo outra? São dúvidas que surgem na cabeça da gente. A gente quer saber esses detalhes, é normal. Só que o que a gente está buscando aqui não é a vontade, é a direção do Senhor. Não é a vontade dele, mas sim a direção. E essa direção ela vem através da sabedoria, que a gente vai aplicar na nossa vida, no cotidiano. Entra uma situação... que eu sempre costumo falar assim, precisamos desconfiar da nossa percepção subjetiva do nosso coração. Nosso coração, ele engana. E muitas vezes, quando a gente começa um ano, quando a gente vai ali fazer uma nova meta, a gente começa a procurar coisas, né? E o nosso coração começa a guiar a gente. Só que tem um problema nisso. O nosso coração, ele é enganoso. É que entra o problema nessa questão do coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Então, se eu contar aqui um exemplo de como o coração é enganoso, se chegasse um rapaz ou uma pregadora ou qualquer coisa, e chegasse assim com o pastor. Pastor, é o seguinte, eu tenho dinheiro guardado para investir em missões, ou algo do tipo. Mas eu falo o seguinte, a pessoa chega com ele e fala, pega esse dinheiro e expanda o teu templo para vir mais gente, porque vai vir. Aí o pastor olha, levanta logo a mão, né? Recebo, porque profecia boa a gente recebe. As ruins a gente ignora. Beleza, o pastor fez isso, investiu, e
isso pra gente é algo bom. A gente está invertindo, a gente está aumentando ali o templo, então pra gente é algo bom. Só que se essa coisa boa levar o pastor para soberba, levar o pastor a não saber administrar uma igreja maior, então tudo isso são pontos que, se não tiver a sabedoria de Deus, a gente vai entender errado, porque o nosso coração é enganoso. Então é por isso que às vezes eu falo que portas abertas nem sempre são coisas boas, decisões boas. Às vezes a gente acha que a nossa paz, não, Deus, eu estou sentindo uma paz aqui, então isso, olha, é tua vontade. Não, nem sempre portas abertas querem dizer decisões boas. É que a gente tem que entender a direção do Espírito, conhecimento da palavra, porque senão esse entendimento, ele vai vir acompanhado, se ele não vier acompanhado de sabedoria, ele vai gerar para a gente decisões ruins. Só que, como eu falei, o ponto de todo evangélico é porque a gente procura coisas que estão fora da Bíblia. A gente procura coisas que não estão mais na Bíblia, a gente quer coisas externas, para poder, a gente procurar coisas para falar o que a gente quer ouvir. A gente procura coisas externas para as pessoas falarem o que a gente quer ouvir. A gente não é mais criança no Evangelho. A gente fala o quê? Quando for atravessar a rua, olha para o lado e olha para o outro. Amém? Olha, quando você for de tal situação, a gente vai o quê? Ensinando aquela criança como deve seguir. Só que depois que ela aprende, a gente não precisa mais ensinar. Amém? A gente não precisa mais estar ali. O seu filho de 20 anos, ele não liga para você, pai, eu estou aqui numa avenida movimentada, eu tenho que olhar para o lado e para o outro para atravessar? Não, ele vai fazer o quê? Aplicar a sabedoria que ele aprendeu com a Bíblia, lá atrás, com os ensinamentos. Só que nossa vida do cotidiano é do mesmo jeito. Aprender, estar mergulhado na palavra para poder tomar decisões sábias, decisões que são boas para a nossa vida. O que é ser boa para a nossa vida? É quando estamos próximos de Deus, próximo do Evangelho. Então, assim, tudo que você for fazer os seus planos para esse ano, para a sua vida, sempre pense assim, esse plano, ele vai me tirar da presença de Deus? Se tirar você esse plano, já não é boa coisa, não, é ruim. Tudo que te tira da presença de Deus é ruim. Amém? Então, é por isso que a gente tem que estar mergulhado na palavra. Porque se a gente não estiver mergulhado na palavra, a gente vai tomar essas decisões ruins. A gente tem que também, quando for pedir conselhos para as pessoas que eu falei que são mais sábias que a gente, procure conselho de pessoas que estendem o Evangelho. Um exemplo, o pastor e a pastora. Às vezes a gente vai perguntar conselho de pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus. Aí a gente depois lá na frente fala, ai meu Deus, eu estou tão distante, eu estou tão aqui, distante da tua presença. Por quê? Não, porque você buscou conselho com quem não era para buscar. Entender que a gente temos que toda vez estar questionando os nossos objetivos, as nossas motivações. Entender que, como eu disse, pensar, por que eu quero fazer isso? Por que eu quero... sei lá, ir para outro estado, por que eu quero começar a pregar, por que eu quero começar a tocar, por que eu quero fazer uma faculdade. Temos que pensar nos nossos objetivos, entender que tudo que vamos fazer, temos que fazer para a glória de Deus. Você não descobre a vontade de Deus, é Deus que te revela. Quando a gente fala descobrir, significa o quê? Tirar o pano ali, descobrir, e Ele é o revelador. Então é somente nele, somente na Escritura. Se vocês forem pensar nos planos objetivos para esse ano, que a gente pense sempre seguindo ali os conselhos de pessoas que sabem, pessoas que são experientes na palavra. Peça um conselho, não comunique. Que geralmente quando a gente vai falar com essas pessoas, a gente quer comunicar. Não, já estou decidido aqui, e aí? Não, você está comunicando, então não comunique, peça um conselho, amém? Então assim, que esse ano seja um ano para a gente de muita sabedoria, de muito aprendizado, que venhamos cada dia entender mais esse Deus lindo, né? Esse Deus maravilhoso, esse Deus aí grande,